Que alegria de viver! Estamos aqui de volta em mais um episódio inédito, transformador e com muita informação importante para você que é um buscador da verdade e da libertação da Matrix. Hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente vai falar de temas muito relevantes aqui. Fico muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Lembrando que esse nosso episódio ele é gravado, tá? Mas é totalmente inédito. O guru está em um retiro espiritual. Em breve ele volta para estar aqui com a gente, tá? Antes da gente começar, eu queria falar da nossa queridíssima Insider, que é literalmente a roupa que eu mais uso e usei na minha vida. São os tecidos mais incríveis e tecnológicos que você pode encontrar, tá? Não amassa, não esquenta, não guarda odor, não precisa passar quase nada. Realmente é um tecido maravilhoso que a gente gosta muito. Então, antes mesmo de eu apresentar o nosso convidado aqui, vou presenteá-lo aqui com uma Insider. Toma aqui essa Insider de presente para dar uma olhada, pode abrir para ver a cor. Muito legal. Eu tô com a minha clássica Deep Blue aqui. Muito bom. Ah, essa aí é maravilhosa. Essa é uma das que eu mais gosto de todas aqui. Leve, né? Tecido muito bom. Esse tecido é maravilhoso. A Tech T-shirt. Incrível. Muito obrigado. Bom, então agora que você já ganhou a sua Insider, vamos lá conhecer o nosso convidado, que a gente vai falar do Comando Santa Esmeralda, a gente vai falar de Ashtar Sheran, vamos falar de acessos mediúnicos aqui. Vai ser muito legal. Seja muito bem-vindo, Cláudio Ashtar. Olha que bacana. Tudo muito bem? obrigado. Como você está? Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de poder estar aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos começar pela nossa pergunta básica. Então, como é que a espiritualidade surge na sua vida? Eu acho que, na verdade, ela sempre esteve presente, né? Mas, durante muitos anos, eu vivi uma vida normal, podemos dizer assim, uma vida com as realizações da matéria, estudando, praticando esporte, vivendo uma vida familiar tradicional, né? No decorrer deste processo, os acontecimentos acabaram me levando a querer entender um pouco mais sobre como que funciona esse desdobramento de conexões, né, multidimensionais. Sempre frequentava, né, devido a alguns acontecimentos familiares, lugares específicos como centros, né, e sempre querendo entender um pouco mais do que era, né? Só que nunca tive a permissão naquele período, né? Estamos falando até uns 30 anos de idade, até os 20 e poucos anos de idade, não tinha permissão de acessar a fundo, né, o mundo multidimensional. No decorrer disso tudo, aquela voz interna que fala algo a mais, algo tem algo a mais, você precisa entender algo a mais, a busca da essência, né, do entendimento de quem eu sou, as coisas que começam a não fazer muito sentido, as coisas que fazem sentido. E aí eu comecei a buscar, entender o que é canalização. Eu lembro que esta palavra vinha na minha cabeça, né? Canalização. E eu, durante muito tempo, estudei para entender o que é canalizar, né? E eu não conseguia chegar nesse acesso de canalização. Foi quando, de repente, tudo começou a acontecer, né? E eu acabei abrindo o acesso de conexão. E hoje a gente estabelece diversas formas de acessos mediúnicos, né? E a espiritualidade religiosa, eu pratiquei algumas, né, na minha jornada, muito o kardecismo, um pouco do budismo, Igreja Católica sempre me ancorou muito, a Umbanda me ajudou muito em alguns pontos também, e eu sempre via que, na verdade, se une, né? A luz se unifica. Eu nunca tive assim muito, é só este, não aquele, né, momento. Foi quando, de repente, os cursos e as formações começaram a surgir, com grandes mestres aí que atuam aí no mundo multidimensional, e as conexões se abriram. E aí a gente começou a avançar dentro do processo mediúnico. E isso foi muito bom. Então, basicamente, você acompanhava, seguia e frequentava centros espíritas e terreiros de Umbanda, mais ou menos. Na verdade, minha mãe teve um processo de doença, né? Ela acabou falecendo, ela teve câncer. Uhum. E nesse período eu ia com ela em centros kardecistas. Amigos que eram médiums de centros kardecistas, aquela história toda lá de estudar 2 anos para poder estabelecer um processo mediúnico.
para poder... então eu sempre queria adentrar este universo, sentia uma vontade muito grande, né? E eu acabava não sendo convidado. E aí eu comecei a viver somente a vida, né? Nesse momento eu estava ali para poder receber um tratamento. E aí foi quando, depois de me conectar nesses acessos, eu quebrei física quântica, né? Os princípios quânticos começaram a agir de uma forma de quebras paradigmáticas e de crenças limitantes. Hélio Couto me ajudou muito nesse período, há 9 anos atrás, aproximadamente, onde eu comecei a quebrar os acessos e querer entender o que é este universo maior, né? Foi quando começaram a surgir as conexões extraterrestres, os acessos, né? Eu tive uma experiência com 8 anos de idade que foi transformadora. Eu estava no Guarujá e uma nave gigantesca ali, imagina, no meio dos prédios, né? Você vê uma nave gigantesca e cara, o que é isto, né? Né, futuramente eu recebi a informação do que era, né? Que era, na verdade, uma conexão para eu criar um vínculo mental, emocional ali daquela experiência. Foi quando, de repente, as coisas começaram a se abrir e eu comecei a estabelecer os acessos de conexão de religião sem ser fundada na religião, né? Os acessos de conexão dentro dos campos mediúnicos dessas estruturas religiosas. Tá, então você teve essa experiência aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Tá, mas na época, ou melhor, a partir deste momento você não começou a desenvolver já essa conexão, ou esse caminho, essa jornada. É interessante porque eu acho que eu sempre tive dentro desta jornada constituindo o plano material. Né? Eu sempre tive uma forma energética de lidar com as pessoas e com as situações, sempre me preocupando muito em lidar com verdade, lidar com acessos de clareza, de ser franco, né? Sem tanto a busca mediúnica do processo. E quando eu me vi estudando, né, artes cênicas, na verdade um curso de formação terapêutica, formação artística do Teatro Escola Célia Helena, foi muito importante para mim aquele momento que a gente começa a desconfigurar a estruturação do ser para poder criar um personagem. E aí eu comecei a me aprofundar muito, né, nesse sentido artístico da constituição de um ser. Fui depois para um outro campo, isso tudo no material. A conexão, rezando, pedindo conexão com Jesus, com Deus, sempre. Mas aí depois eu aprofundei muito, né, com o Instituto Stanislavski, Fátima Toledo, sempre com um fundamento naquela época, sustentada no ego, né? O ego que estava me direcionando para estar naquele momento. Mas você vê, né, o ego bom e o ego ruim, eu entendi como um ego bom, né, que me colocou naquelas circunstâncias para eu artisticamente desenvolver a capacidade mental, física, né, e de constituição, de transformação de um ser. Eu acredito que este embasamento, eu sempre me perguntei depois, né, por que eu estudei tanto? Esse embasamento, ele me proporcionou capacidades mentais de análise, muito automático, analisar um corpo, analisar um plano, uma mente, um objetivo, uma crença, um trauma, né? E na verdade eu já estava sendo preparado para este momento, né, que nós vivemos hoje, que é um momento mesmo de trabalho terapêutico e procedimento. Então, espiritualmente de conexão, não, né? E aí após isso eu ia nos locais para ser atendido, para receber um passe, uma orientação. E foi quando eu me vi em busca de algo ainda maior, né? Que foi quando eu comecei a ter a visão aberta e uma experiência muito, muito forte que me abriu a visão. Eu vi os mentores de um amigo meu, né? Inclusive hoje, né, um cara que trabalha com a gente. Eu comecei a ver os mestres dele e nessas escolas iniciáticas, sempre que eu ia, eles falavam para mim assim: não, mas você é Ogã, você não tem mediunidade, você não incorpora, você não vê, não é o seu papel este. E eu me via dentro dos processos mediúnicos de conexão fazendo atos, né? E eu achava estranho aquilo, mas eu deixava seguir. E aí foi quando aconteceu este fato, que abriu a visão. Eu vi todos os mestres dessa pessoa, eu falei, nossa. E meu campo já abriu, a conexão já veio, e aí eu comecei a perceber que em muitos momentos da minha vida, quando eu estava conversando com alguém,
eu já estava, na verdade, canalizando. Então, essa busca da canalização que durou alguns anos, né, para eu estudando, me formando, virei praticante da MF Balance, fiz alguns cursos com o Rodrigo Romo, fiz, né, a ressonância do Hélio Couto, fiz as chaves de Nefertiti de Poli Cardoso, né, amplifiquei o meu conhecimento dentro das práticas humanistas para poder aprofundar a incorporação, né, as conexões diretas, os estudos. Foi quando, de repente, as portas de conexão começaram a ficar mais claras para mim. E aí hoje canalizar é simples, né? Incorporar é muito mais simples. E hoje a gente vem com essa linguagem aí de atendimentos e de desenvolvimentos mediúnicos bem específico. Mas por que você buscou tanto essa questão da canalização? Por que você queria tanto acessar isso? Eu recebi uma informação interna. Primeiro, eu acho que naquele momento tinha a questão dos dogmas societários que estavam inseridos dentro da minha Constituição e, né, todos nós temos essas questões envolvidas aí que nos bloqueiam. Então eu tinha certos receios de acessos, né? Então é aquele receio de acessar aquilo que a gente não conhece. Então, uma incorporação, será, né? E a canalização é mais sutil, né? A canalização ela não é tão sutil, porque ela é muito forte, mas eu posso dizer que naquela época a canalização para mim era acessar a faixa luz suprema. Então, a canalização eu vou conectar com seres superiores. Então, eu vou conectar com um mestre ascensionado, com uma linha superior de acesso de conexão, né? Vou conectar com uma sociedade intergaláctica, com um orbe galáctico. Então, eu me respaldava na segurança da luz. Sempre muito receio de estou pisando aonde, né? Foi muito difícil essa quebra, né? De ir para a esquerda, entender o que é um arcanjo Lúcifer, entender o que é, né, um mestre que trabalha no fundamento de esquerda. Eu só queria luz, era só ascensionado, era só mestres kardecistas específicos. Então eu entendi que este era um caminho mais fácil de ser atingido, eu acho, mas ao mesmo tempo vinha internamente, vai aprender canalização. Eu não entendia, e aí foi quando eu comecei a estudar práticas, né? Na época os portais me ajudaram muito, mas e de repente as conexões começaram a avançar muito. E qual que é a relação disso com a sua mãe que você falou? Sim. A sua mãe estava com câncer? A minha mãe teve câncer e sempre foi uma preocupação nossa, né, na época. E eu lembro que ela estava doente e minha mão ficava tão quente, cara, tão quente. E ela teve um problema no intestino também, né? Começou num local e aí foi para outro, acabou, né? Ela veio falecer depois de 8 anos, mas eu colocava a mão e eu sentia vontade de colocar a mão na barriga dela, minha mão ficava quente, mãe, eu vou colocar a mão. E eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, né? E a gente só ia no centro kardecista, num outro centro de mesa branca, uma amiga que incorporava um caboclo, um preto velho, para dar um passe, para dar uma orientação, né? Básico, né? O básico, né? E aí essa mão minha quente, e eu colocava a mão nela e eu falava, nossa, eu espero que um dia eu possa ajudar essas pessoas que estão passando por esse tipo de inconsciente, né? Era o meu eu superior, né? Ali o meu corpo falando isso, né? E eu colocava a mão quente passava, né? E eu não tinha nenhum tipo de conexão na época de acesso, de conhecimento. E aí foi onde eu acho que eu vivenciei muito esse mundo espiritual. Sempre pedindo, né? Sempre indo para um local, nunca como um dirigente. Nunca como sentado na mesa e fazendo um trabalho de chamar e puxar e tirar e limpar e ver, incorporar, né? E acho que isso aí foi determinante pro meu processo, né? Evolutivo. E quando a gente começou a aprofundar esse tipo de conhecimento, eu lembro que Stargate, né, portal Stargate, eu ia, visitava, fazia as palestras, procurava quem falava com alienígena, procurava quem canalizava, para poder entender o que era, né? E aí surgia, né, você está no computador estudando, a geometria sagrada, a própria física quântica, começavam a surgir informações trazidas mesmo, né, do cosmos, da multidimensionalidade. Eu não tinha nem aberto na tela do computador, de repente apareciam informações e eu entrava no estado de êxtase, naquele estado de semi-incorporação, imantação, né, onde você está muito concentrado, com a mente completamente vazia, em estado meditativo, vibrando, e eu passava, tipo,
12, 20 horas, estudando, e quando via, passava um dia inteiro, e uma semana sem conseguir sair de casa, né, porque a energia vinha muito forte, e isso foi um período de muito aprendizado para mim, e tem tudo a ver, né, com a parte de constituição, de estudo, né, de pesquisa que o teatro, né, que a criação de personagens me trouxe, e a parte da vida, e a parte toda das experiências energéticas, que eu sempre fui muito energético, né, muita energia, né, como controlar a energia, né, e hoje a gente trabalha com energia, né, trabalha com proteção, com limpeza. Qual que foi a primeira vertente filosófica, espiritual que você buscou estudar? Católica. Uhum. Eu acho que a católica vem da base familiar, né, minha ancestralidade portuguesa, italiana, espanhol, a gente sempre foi para a igreja, né, primeira comunhão, e eu sempre rezava muito no Pai Nosso, sempre conversando com Jesus, conversando com Deus, estabelecendo o acesso do que é necessário para poder ficar em paz, né? Orar pelo outro, sempre. E aí depois eu comecei a ir não me aprofundar nesta época, né? Porque é restrito, né? Você fala, eu quero me aprofundar no kardecismo. Você tem que ir lá, tem que se matricular, tem que estudar o Livro dos Espíritos, tem que estudar 2 anos, um processo para poder ser validado dentro de um estudo de conhecimento. Eu nunca tive né? Acabei não tendo essa porta, né? Mas eu acho que, falando da multidimensionalidade prática, a primeira que me abriu a clareza de conexão de incorporação foi a Umbanda. Porque ela traz ali um fundamento muito prático de real ali, do acesso da conexão, né? E aí eu acho que se for nesta linha religiosa, a gente vai para a Umbanda. Mas eu gostei também muito do budismo, né? Da linguagem do silêncio, da meditação. Eu acho que também o Butô, né? A gente trabalhou muito Butô, muita parte zen budista. Também me ajudou muito neste processo de sustentação. Mas eu nunca fui preso a uma. Eu sempre fui muito em tudo. Então, Fraternidade Branca, eu fui ver, tem alguns livros meus lá antigos. Então, Cabala. Então, a Cabala, os anjos da Cabala, eu tenho um livro lá que quando eu tinha, 12 anos de idade, eu ia numa livraria, pegava um livro de Cabala, anjos cabalistas. E me conectava, e lia ali os livros, via a linguagem e fazia a pronúncia. E aí, Fraternidade Branca. Fraternidade Branca sempre me ajudou muito, muito. Eu sempre me conectei muito, Saint Germain, Hilarion, né, El Moriá, são mestres que sempre, né, o próprio Serapis Bey, que hoje trabalha conosco, né, o Serapis Bey é um dos nossos dirigentes, sempre tiveram presente aqui na minha jornada, sempre. Então foram fragmentos, né, e até a morte, né, quando veio a morte, né, o falecimento, a morte, foi dupla morte, morte da minha mãe e minha morte, foi um momento onde surgiram, né, influências, livros que surgiam do nada, né, e onde me colocaram em conexão com Comando Ashtar, com Ashtar Sheran, com essas estruturações mais complexas, podemos assim dizer, de entendimento e de aceitação, né, alienígena, você vai falar de alienígena, porque a nossa base é Roswell, né, a nossa base sempre me interessei em Arquivo X, essas questões, mas a nossa base é entender um Grey, olhar aquele serzinho aí. Quantas pessoas eu converso hoje, né? Atendo muitas pessoas e né, os alunos também, que acham que é só aquele lá, né? E na verdade são milhares. E aí começou a me colocar em conexão com a linha Atlântida, né? Então o fundamento Atlante, fundamento Lemuriano, e aí as cidades intraterrenas, as cidades intraoceânicas, né? A conexão também com os elementais. Sempre tive conexão com os elementais, mas uma conexão pedindo, né? Eu quero me conectar, eu peço para um gnomo, eu dou uma maçã para o gnomo, eu vou colocar um elemento doce para uma fada, né? Eu vou fazer uma solicitação específica para mim e para alguém que está próximo de mim, né? Mas nunca de ver claramente, de incorporar e canalizar, psicografar, que seja, acessar um desdobramento consciente e acessar o campo deles. Isso nunca tinha acontecido. Mas daí passou a acontecer? Lógico. Com quais consciências, seres ou entidades? A gente hoje, não só o fundamento meu, né, de conexão, mas hoje a gente ensina as pessoas a estabelecerem este acesso mediúnico, né? Porque é importante entender que
A nossa mediunidade, ela é a gente. Eu entendo assim, a mediunidade ela é um corpo bem treinado. É uma mente bem estabelecida dentro de uma escolha pessoal. Então, quando você expande, né, você está preso dentro dos preceitos ideológicos das escolas iniciáticas que vão te dar um fundamento. Então, quando a gente fala de conexão, que nem a pergunta que você me fez agora, a gente pode conectar com todo mundo, né? Hoje a gente tem trabalhos sustentados, né, de várias linhas de frente, né? Então, se você vai falar de elementais, a gente se conecta com os elementais, trabalha com os elementais, não só fazendo um pedido, trazendo um elemental, um comando élfico, trabalha muito com a gente na parte de guerra e defesa. Aí vamos falar Orbe-Terra, né? A gente fala do Orbe-Terra, aquela, né, a Orbe-Terra. Então, quando a gente fala de Orbe-Terra, nós estamos falando de uma faixa vertical de acesso. É vertical e horizontal, né? Mas vamos na vertical. Eu vou simplificar aqui. De conexão. Então, a gente tem muitas zonas vibratórias, resumidamente. Cada essência monádica, né? Cada fractal em processo evolutivo de conexão, de expansão, encarnado e desencarnado, ele vai acessar de acordo com a cognição dele a faixa específica. Então, quando a gente fala da faixa mais alta, a gente está falando dos mestres ascensionados. A gente estabelece conexão clara e objetiva com eles. Buda está nessa faixa, né? Buda já saiu, né? Não está mais, mas está em ressonância energética. E aí você desce para a faixa abaixo, luz. Temos diversos mestres, né? Muitos músicos, muitos artistas, muitos engenheiros, muitos seres que vieram na ciência estão nessa faixa. A gente conecta também. Desceu mais um pouquinho, a gente tem ali a equipe médica, cidades astrais, que estão mais próximas aqui do nosso campo umbralino. A gente também conecta. Então a gente tem ali uma conexão também muito clara com a equipe do Dr. Kardec, equipe médica, as que nos auxiliam, eu acho que pela ancestralidade minha brasileira, né, é Bezerra de Menezes, Dr. Frieds, a gente tem uma equipe médica que sustenta ali os trabalhos médicos cirúrgicos sustentados pelo Comando Santa Esmeralda. E aí quando a gente começa a falar de mais umbral, a gente está falando dos mestres que atuam aqui, que são seres desencarnados, que não optaram em acessar esta faixa superior, conscientemente continuam aqui, não é um obsessor aquele que está perdido, ele está consciente. A gente também estabelece conexão. Quando a gente vai para baixo, baixo umbral, intraterrenos, né? Estabelecemos conexão Gaia, né? A gente sustenta muito Gaia, que é o orbe Terra, o orbe estelar, né? A gente fala muito de orbe estelar, que é um nível acima do galáctico, né? E então também estabelece intraoceânicos, os Atlantes, que estão ali dentro da linha, né, de sustentação. Aruanda, trabalhamos também em conexão direta com eles. Dentro do orbe Terra são vários, né? Egípcios, né? A gente trabalha muito com egípcios também, né? Essa linha ancestral, linha tempo, né? A gente acessa a linha tempo via comando siriano, né? Comando siriano, aí saindo do planeta, né? A gente tem os comandos, né? Comando Ashtar, comando siriano, comando pleiadiano, que daí é o Pleiades, né? Pleiadianos, arcturianos, lemurianos, lirianos, lira é fortíssimo, e as raças também, né? A gente trabalha ali. Então a gente consegue acessar aí a conexão clara com todos esses. Tá, quando que você conseguiu formatar essa sua estrutura de trabalho, de processo mediúnico, espiritual? Quando que você conseguiu formatar exatamente esse seu momento em que você está atuando hoje? Hoje. Depois de muita porrada, porque se a gente for analisar a evolução consciencial de um ser, cognitiva, a gente tem que, infelizmente, né, a gente procura trabalhar o oposto, né, mas a gente hoje sofre na dor, né? Então, eu preciso tomar, às vezes, uma queda para poder voltar mais forte. E eu fui passando por experiências de práticas de conexão muito intensas, né? A partir do momento que eu comecei a canalizar, eu comecei a receber orientação de como canalizar, né? Foi muito interessante porque eu lembro que uma das minhas professoras, né, ela falava assim, a técnica chegou, eu sinto a técnica no meu campo, mas eu ainda não consigo acessá-la. Eu falava, nossa, deve ser magnífico acessar o campo, acessar a técnica, e o que será que é isto, né? Hoje é muito fácil, né, identificar isto. Mas quando eu comecei a canalizar, isso há alguns anos atrás,
eu comecei a receber orientação de como canalizar. Então eu não consigo psicografar, tudo bem, canalizar aqui é muito rápido, né? A mensagem chega muito rápido. Tem várias formas de canalização, né? Enfim, não é pergunta, mas então comecei a canalizar. Então neste autocanalizar, eu comecei a receber orientação. Quando a gente fala deste nível de canalização e a gente vai para o processo cognitivo da evolução do ser, então a gente está falando do quê? De uma cognição, que é quando você capta uma frequência de informação, estudando, transfere esta frequência de informação para o seu sentir, e depois que você transferiu para o sentir, você cognizou. Então, eu sempre estudei muito medicina, não sou médico, sempre estudei muito direito, sempre estudei muito, trabalhei com eventos, eu sempre atendia 20 pessoas, 30 pessoas, sempre estava numa parte de produção de muita gente, de muito fluxo. Isso daí me proporcionou uma consciência de conhecimento. Eu consegui estudar muitos livros, muitas práticas. Então eu acho que essa estruturação de poder falar de chácara e entender o que é chácara, falar de corpo, entender o que é um órgão, entender o que é uma cirurgia e o procedimento de um curativo, isso daí me cognizou. Foi quando a canalização me trouxe a informação. Aí eu comecei a canalizar, desenvolver esta canalização por orientação direta. Aí já é alienígena, foi direto comando Ashtar, né? Que já chegou no acesso ali, esses que chegaram primeiro se apresentam como guardiões da galáxia. É um grupo dentro das frotas que atuam dentro do planeta Terra hoje, não só do planeta Terra, né? A gente estamos limitando aqui a conversa. Mas quando começou a unificar isto, eu comecei a entrar em prática. Entender o que é mesas quânticas, radiestesia. Eu comecei com a mesa quântica, né? A mesa quântica estelar, foi um acesso muito importante para mim, porque me trouxe um roteiro. Então, quando eu fiz praticante MF Balance, né, da Peg Rubro, a Silvia Fleury foi minha mestra, tem um protocolo muito básico de atendimento. Muito básico não, muito complexo. Mas você segue um rito. E não me bateu esse rito porque eu não consigo ficar preso a uma estrutura, né? A gente criou uma independência hoje de atendimento e de transferência de informação que é tudo canalizado. Então as minhas aulas são canalizadas, os processos são canalizados. Então demorou para chegar onde estamos hoje, né? No processo de conexão direta, de conexão de avanço, no conexão de evolução. Tá. Quando que você se tornou Cláudio Ashtar, então? No princípio, eu não gosto muito dos rótulos, né, dos nomes. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas foi no momento onde abriu-se a canalização de uma forma muito forte. Eu canalizava, ficava 3, 4, 5, 6, 7 horas em transe, aquela sensação gostosa, porque canalização é boa, incorporação é boa, ela é praz, ela é amor, é prazer. Não é assim, não é. É uma invasão, né? É uma perda. Então, eu ficava ali 7 horas canalizando e aprendendo e trabalhando as conexões psíquicas. E aí, nessas primeiras canalizações, quando o comando Ashtar tomou a frente da linha de atuação com a gente, começaram a chegar as informações. E aí, numa das canalizações, né? São 50, 70 páginas, 80 páginas, são horas de canalização de todos os assuntos possíveis e treinamentos. Foi quando chegou e falou que eu tinha que me apresentar com este nome. E eu lembro que na época eu já estava conversando, né? Porque você começa a pegar a informação, depois você começa a perguntar e responder, depois você começa a identificar o fluxo, o que é você pensando e qual que é o fluxo do pensamento da canalização, da incorporação que seja. E aí eu já estava num nível mais de bater papo, né? E eu falei, não, porque dentro da estruturação, para mim, assim, tudo bem da gente conectar Serapis Bey, Jesus, Buda, Bezerra de Menezes, Kardec, mas é muito perigoso ao mesmo tempo, porque você está rotulando, quer dizer, então o nosso trabalho aqui eu não preciso rotular, a gente não utiliza o nome dos mestres, não é que eu não utilizo, não precisa, é o trabalho que importa, né? E eu fiquei muito preocupado, porque era como se eu estivesse querendo rotular um ser que é multidimensional e que se desdobra em milhares de partes, e isso me deixou bem preocupado, mas
E aí algumas questões foram, eu não quero, mas vai, eu não quero, mas vai. Aí quando a gente começa a entender, é o nome que eles querem que a gente utilize. Então eles chamam que este é um nome sacerdotal. Né? O meu nome é Cláudio de Paula Batista. Mas quando eu atuo nesta frente, né, é que nem a vestimenta, a gente se prepara para poder fazer uma aula, para fazer um atendimento, e a gente não é o Cláudio de Paula Batista, é o Cláudio Ashtar que está aqui ensinando e transferindo informação. É aí que a gente utiliza esse nome. Tá legal, acho que a gente já teve uma introdução aqui já do tema. Vamos falar então do Comando Santa Esmeralda, que é um termo que é bem conhecido, as pessoas falam sobre isso, mas a gente nunca se aprofundou para tratar exatamente desse tema. Então, o que é exatamente o Comando Santa Esmeralda? Quando a gente fala, vou falar um pouquinho aqui para a galera poder entender, é muito complexo, né? As informações, elas são muito expansivas, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que ter um entendimento do que é o multidimensional, o que é uma física quântica, na prática. Tem que sair desta questão teórica. Tudo bem de assistir uma palestra, tudo bem de fazer uma formação, tudo bem de eu me desenvolver mediunicamente num espaço, num local, num centro, numa escola. O que a gente precisa entender, né, para abordar um comando desta magnitude, ou os comandos intergalácticos, seja eles quais forem, é que nós estamos dentro do planeta Terra, então a gente tem um sistema organizado. Fora do planeta Terra, nós temos o orbe galáctico. Dentro do orbe galáctico, nós temos mônadas que são constituídas pela essência, pela partícula divina de Deus, lógico. E esses seres, que são alienígenas, eu gosto muito daquele... o do anel, o Lanterna Verde. Uhum. Eu acho que é bem aquilo, semelhante ali, acho não, né? É semelhante àquela conferência de raças, né? E aí você tem, então, uma estruturação galáctica, que é um acesso de consciência multidimensional totalmente diferente daqui. Então, quando um alienígena vem, já muda a visão, né? Porque eles não vão ver a gente neste plano. O outro plano já entra a geometria, né? Já entra os códigos numéricos. Então, quando você vai para um comando consciente de raça, a gente está falando de uma união de seres. Então, o comando Ashtar sustenta uma hierarquia dentro do orbe Terra. Jesus, que está dentro da faixa ascensionária, é o mais alto. É que muitos falam, né, da questão crística e de colocar ali Jesus como um ser que atacam muito, né? Ele é o dirigente supremo, ponto. Ele é o cara que manda no sistema. Que uma coisa que Jesus faz, ele aprova os canalizadores, ele aprova, dentro da estruturação galáctica, um canal. Então, um canal que vai fazer uma canalização de uma técnica, ele é escolhido por uma equipe lá de fora, que vai passar pelo crivo de Jesus e Jesus aprova, entre outros, né? Então, Jesus está aqui, nível ascensionado, lá em cima. Quando você vai para uma estruturação ascensionada, você vai falar já de uma hierarquia de seres cognitivamente muito avançados. São seres que já possuem um acesso monádico da estruturação anterior à vinda deste ser para o planeta Terra. Então ele já sabe quem ele foi, ele já sabe quem ele é, e ele tem acesso às vidas passadas. Não vida passada Terra. Vida passada Terra a gente acessa fácil. A gente está falando de vida passada galáctica, antes de vir no planeta Terra. 200 mil anos? 50 mil anos? Né? Já muda, não é 100 anos, 500 anos, 1000 anos, né? Então, o comando Santa Esmeralda, ele é formado por diversas raças de seres que possuíram um desenvolvimento tecnológico em seus planetas de reestruturação molecular, células, partículas, átomos. Então, eles passaram, pense a nossa medicina daqui 1 milhão de anos. Eles já criaram os processos e os seres se unificaram dentro de uma constituição de comando, né? Respondem à Confederação Intergaláctica dos Mundos, à Supraconfederação. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele hoje, né? Agora eu falei algumas informações, mas na verdade a gente vai vir agora para a informação que é da pergunta.
O Comando Santa Esmeralda, ele atua hoje diretamente com a linha médica, com a linha de atuação de regeneração e de reestruturação do corpo energético, e ele também trabalha na reestruturação e da preparação energética do corpo físico. Então eles trabalham tanto na parte cirúrgica quanto na parte de organização. Quando a gente começa a falar, posso seguir um pouquinho mais, né? Uhum. Quando a gente começa então a olhar essa linha tempo do planeta Terra, a gente coloca ali, né, o exemplo ano zero Jesus, Igreja Católica 300 anos depois do ano zero, e aí você começa a ter uma constituição de linha tempo, né? Não existe, mas existe, né? Então vamos focar no que existe aqui nessa explicação. Nesta linha tempo você tem blocos de seres que são, a gente chama desses blocos dos 300. São seres que vêm para o ciclo encarnatório. Então ele passou lá por um processo e ele vai vir e ele responde para uma equipe específica. Veio respondendo a uma equipe específica para poder trazer a constituição pleiadiana dos acessos cerebrais. Pronto, ele mudou. Michelangelo, né? Alguns artistas, alguns engenheiros. Então os grupos de pessoas são divididas. Linha médica, mesma coisa. O Comando Santa Esmeralda, ele atua hoje, né, no caso conosco, com a linha médica. Então, um grupo de equipes médicos que já participaram do ciclo reencarnatório. Então ele teve lá 50 vidas, 30 vidas, 20 vidas. Dentro desta linha de atuação, ele é um médico, então ele teve uma formação médica, por isso que é muito importante essas formações que a gente faz aqui encarnados, né? E aí ele constituiu um conhecimento e trabalha, vamos dar um exemplo, linha kardecista. Muitos médicos trabalham lá. E aí, o que acontece no fato do Comando Santa Esmeralda? Estes médicos que estão no pré-umbral, que estão na luz, que estão ascensionados, eles são convocados para atuarem junto com o Comando Santa Esmeralda. E eles vão para o Comando Santa Esmeralda e recebem os treinamentos e o aprimoramento para poder utilizar destas tecnologias de milhões de anos, para trazer esta tecnologia e amplificar o trabalho cirúrgico e o procedimento médico aqui no planeta. Resumidamente, o Comando Santa Esmeralda atua desta forma também. Então, sempre que se fala de Comando Santa Esmeralda, a gente está falando, então, de um processo de regeneração do corpo espiritual e físico. A gente está falando de um processo de... uma estratégia que o corpo... Vou dar um exemplo. A gente está no cinturão, beleza. Nossas partículas já estão muito aceleradas. E a tendência é essa partícula cada vez mais acelerar. Então, os nossos vórtices já mudaram, né? As estruturas dos nossos chakras, que os 7 principais, né? Os superiores aqui, né? Estrela da Alma, Estrela da Terra, enfim, todos os outros, eles passam por uma transformação. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele atua na preparação dessa estruturação, que é o ponto 1. O ponto 2 é a atuação mais simples. Então, é uma pessoa que está sofrendo de depressão, que é um tipo. A pessoa que já está com uma doença no corpo físico é outro tipo. Então, quando a gente fala de um Comando Santa Esmeralda, ele atua também na parte evolutiva do DNA. Eles validam, é a validação, é a preparação. E não é com todo mundo, né? Não dá para atender todo mundo. Não é que não dá. Tem seres que não permitem esse acesso e tem seres que não estão preparados para este nível de acesso. Então, quando a gente fala do Comando Santa Esmeralda, a gente está falando de uma carga de evolução. Então, de cada 1 milhão, vamos falar 10. Vão passar por um processo de teste de evolução energética. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele é composto basicamente então, de cientista, de médicos, de... engenheiros, de físicos, de técnicos, de auxiliares de enfermagem. Porque quando a gente fala auxiliar de enfermagem, a gente está falando de um cara daqui. Quando a gente está falando de um cirurgião de cérebro, a gente está falando de um cérebro humano. Sim, neurocirurgião, mas é só para gente entender o arquétipo da estrutura. Isso, então, é o cara que está dentro do orbe-terra. Eu estava falando isso aí porque é o orbe-terra. Comando Santa Esmeralda já é o cara, o alien, né? A raça, o ser, né, que está aqui. Você tem que nem o Hilarion, né? Hilarion tá aqui, ó. Hilarion tá nos dois. O Hilarion tá aqui no fractal dele e tá ali no fractal dele.
Então ele tem as duas personas conectadas, porque o fractal monádico, quando faz a reintegração, volta, né? Ele já acessou esses dois. Por isso que ele é o Hilarion, por isso que ele é o comandante, por isso que ele está ali, né? E aí ele tem essa ligação. Ele transfere aqui, ele pega o acesso, e este cara que está aqui passa pelos treinamentos. Então você tem um princípio prático, evolutivo hoje de cirurgias e de procedimentos energéticos. Tá, então a gente pode resumir como se fosse um comando com um viés biológico. Perfeito. Dos seres. Isso. Tá. Médico. É cirúrgico. É regenerativo. Mas é interessante, né? Porque quando você fala de um comando Santo Esmeralda, que a gente faz muitas cirurgias. Né? Então vai lá na cirurgia. A pessoa está acamada, é um AVC, é uma senhora, né? Tem alguns relatos bem interessantes, inclusive, né? Vou até transferir um. Ela estava acamada, estava em coma e saiu do coma. Só que neste acesso que nós fizemos, a gente já recebeu a informação que essa senhora ela já tinha optado, porque o corpo físico já estava bem debilitado. Ela mesma falou, olha, ou ela ficava, ia sofrer muito, ou ela ia pro desencarne. Então, a equipe médica, junto com os assistentes, aqui a gente está falando já de Terra, Orbiterra, a equipe médica Kardec, atuou na escolha dela. Ela voltou, saiu do coma, mas a família já tinha sido informada que ela ia para o desencarne. E aí ela veio para o desencarne. E foi feita uma regeneração, foi feita uma leve limpeza à organização energética. Agora, casos mais profundos, é retirada mesmo, né? A gente troca órgão, tira coração, coloca um novo, tira vórtice, coloca outro, que daí já é um ser que está, na verdade, aqui vivendo mais sofrendo, né? Então a gente só organiza esse campo. Tem alguma razão específica por conta desse nome, Santa Esmeralda? O verde é uma faixa vibratória de pureza e de transmutação energética. Então, quando a gente vai fazer trabalhos, né, a gente até orienta ali nos cursos também a parte de... Então, eu abro o acesso no corpo energético, quer dizer, a minha mão, meu chakra, eu já fiz as ativações, já fiz as conexões, já estou ancorado, já estou com minha equipe e já estou atuando não sozinho, né? Eu, junto com a equipe, eu coloco aqui, primeiro eu vou trabalhar o branco, para poder preparar aquele campo. Depois eu vou com o violeta, para estruturar a transferência de informação, e depois eu vou com o verde. E aí, na hora que eu vou com o verde é o que regenera. Depois a gente retorna, e aí abriu, né, energeticamente o corpo, né, a gente faz a abertura. E aí você vai fazer um trabalho. O verde, ele é uma vibração de cura. E esmeralda é uma pedra que é direcionada também para os médicos. Né? Você vê como já a ancestralidade nossa já trouxe aí essa questão da anel de formatura, desses trabalhos, por causa da cor verde, é a cor que eles vibram, né? É a cor da nave, o campo. A Ashtar já é diferente. A Ashtar, você tem a linha médica dentro dele, mas você já vai ver o azulado, o azul não é a fraternidade, não estamos falando de acessos ascensionários, nós estamos falando de acessos intergalácticos. É isso aí. Tá, quais seriam os outros comandos que a gente tem conhecimento, que a gente sabe? Quando a gente começa a falar de confederação e de frotas e de acessos, eu acho que para falar de comando, eu acho que é interessante a gente entender assim, eu como um ser encarnado, como um terapeuta, como um médium, como um empresário, como um advogado, como um jogador de futebol, como seja quem eu for, eu preciso ter as minhas capacidades claras. Estabelecer acesso com a sua mônada, com o seu eu sou, é você avançar a sua capacidade de clareza e entendimento. Então, comando canalizador, nós temos diversos mestres que trazem comandos, né? Clarindo. Arcturianos, a técnica do clarindo, fez uma movimentação tão grande, porque os caras parecem greys também, tem ali mas são azuis, são extremamente amorosos, tecnológicos, né? A gente trabalha também muito com o comando arcturiano, nessa parte de reprogramação, de limpeza, de cirurgias, né? Mas você percebe que, eu quando falo de comando, que nem essa pergunta, eu acho que eu posso responder da seguinte forma. Quando um aluno, ou quando um médium, ou quando mesmo uma pessoa que vem pedir vem uma orientação específica, ele fala assim, quem que é meu guia? Quem que é meu mentor? Nós defendemos o seguinte argumento. Pergunte
você. Saiba você quem é o seu mentor, quem que é o seu anjo da guarda, quem que é o seu dragão, quem que são os elementais que trabalham com você, que tipo de raça e de acesso de raça que trabalha. São tantas, e são tantos nomes, o mestre fala muito assim, né? Não tem pronúncia na nossa linguagem. Né? Isto é Prupaston Pakatista. Esta é uma raça. Trindom Butuntikish Alianto Kopatushomburoptush. É uma outra raça. É uma outra raça. Não tem a tradução ainda cognitiva de muitas raças. Então, quando você fala de um pleiadiano, é um canalizador que sustentou a cognição e trouxe o decodificar deste código. São muitas, né? Eu, quando a gente começa a acessar, eu trabalho muito, né, no meu caso, né, eu trabalho muito com pleiadianos, com lirianos, com ciclopes, com arcturianos, com psirianos, com sirianos, com a linha toda baleias, são seres muito avançados, a gente trabalha com eles também. Quando você vai para um Agni Shark, que já é um intraoceânico, ele é um tubarão. Eu quando eu vi a primeira vez ele, eu achei ele muito parecido com aquele tubarão. O tubarão que tem um desenho que é um tubarão que anda de pé, que tem uma cidadinha embaixo do mar. É bem assim a cidade deles, né? Lá, bem aqui no fundo. Eles já estão há milhares. É o Agni Shark. Ele é um tubarão, né? Uma raça, um nome que ele que chame, não tem assim, tipo, eles não apresentam nomes. Uhum. Mas eu acho que tem muitas. Eu acho que a gente tá aberto a conectar. Tá, mas a gente falando então do comando Santa Esmeralda. A gente tá falando de um comando que tem uma especialização biológica, sim, DNA, sim. médica, né? Quais seriam essas outras falanges ou vertentes? Então teria um comando que seria de uma parte de proteção, ou bélica, ou militar. Teria outro comando que seria só de tecnologia. Ah, boa. Sim. Comando Santa Esmeralda, ele está dentro aqui mesmo da regeneração das partículas e para trabalhar nosso princípio evolutivo. Uhum. Ponto 1. Quando você vai para um comando Ashtar, aí você já vai para a defesa militar. Uhum. Então é mesmo o fundamento de ordem e de organização. E também de paz. Não é uma organização na guerra, mas eles são aqueles que... Eles que vêm quando dá um BO, é eles que resolvem. Quando você vai para uma parte já estruturação vibratória surgiu a estrela. Então no orbe estelar você tem os planetas que são conscientes, né? Então a gente tem Gaia. Surgiu. O planeta ele tem uma constituição física preparada para receber as cargas de experienciações de vida. Ciclope. O Ciclope chega, que é o que o nosso caso aqui é Ciclope, né? O Ciclope. É uma raça alienígena? O Ciclope é aquele que tem o olho aqui no meio. Você tem um olho só. Eles são seres estelares, eles são mestres estelares. Uhum. Você tem os nossos, para entender a hierarquia, né? Mestres terra, mestres galácticos, mestres estelares, mestres lirianos. E aí você tem Deus, e aí tem mais algumas divisões em cima. Quando a gente fala de um computador, a gente tem a tela do computador. Ótimo, o humano fez. Você tem um site, o que está na capa do site é um nível vibratório. O código que está por trás do site é outro nível vibratório. O programador que está programando este código é outro nível vibratório. Então é essa verticalização, a gente pode usar isso aí de exemplo. Quando chega ali num ciclope da vida, ele já está à frente. Ele já é um estelar, ele é um mestre dos mestres, mestre dos mestres dos mestres. Pensando que nossos mestres ascensionados, os mestres galácticos e o mestre dos mestres. Ele está numa outra faixa, numa outra dimensão. A nave dele é 3 vezes maior que a nave de Ashtar Sheran, um exemplo assim. Eles são muito grandes. De um ciclope. O ciclope. Uhum. O ciclope está muito na linha... o ciclope na linha positiva... Né, não existe, né, um positivo, mas se for falar assim, o Ciclope está numa linha mais positiva. E se a gente for olhar para os répteis e para os outros todos de linha de controle, estão na linha Ciclope, são muito evoluídos. Estão na mesma faixa, né? Por isso que eles são muito controlam muito, né? Então um Ciclope ele chega no planeta para preparar o sistema vertical. Então eles vêm com a raça, eles entram dentro do sistema, eles vivem durante milênios aqui dentro para estruturar o campo
vibratório espiritual. E aí depois que sustentou o espiritual, sustenta o material. E aí você começa a ter a convergência desses caras. Quando você fala já de uma tecnologia, o comando liriano. Comando liriano, comando andromedano, são muito tecnológicos. Então, no meu caso, né, nós utilizamos muito comando andromedano quando é uma tecnologia, é que chip virou moda, né? Falar de chip, implante, é muito mais complexo que isso. Para você fazer um acesso de um ser que está com isso, você tira um chip rapidinho, né? A gente faz, abre conexão, tira, beleza. Usa uma técnica canalizada e tira, tá de boa, uma mesa, um processo. Mas quando você fala de tecnologias realmente que são ancestrais galácticas, você vai... não é o meu Exu, um exemplo, não é o meu guardião, não é o meu médico, o médico nosso, que vai fazer essa retirada. Então você vai acessar a frota e vai trazer um cara que é um liriano, que é um andromedano, que são tecnologias. São especialistas na área de tecnologia. Uhum. O arcturiano também é muito forte. O arcturiano usa muito a partícula... uma bomba atômica, ela tem os prótons ali, os elétrons, os nêutrons, ela tem uma bomba atômica, ela tem... Como é o nome? Radiação. Esta radiação, porque eles desenvolveram tecnologias muito avançadas, né? Eu não estou falando de uma cura multidimensional, né, arcturiana, né? Fiz todos os níveis, né? Eu sei muito bem utilizar, mas eu estou falando já de um acesso um pouquinho diferente. Não é a geometria que determina ali. Eles têm radiação. Então, a radiação deles, dentro das tecnologias, eles trazem para cá e elas amplificam as partículas humanas e fazem com o campo. Eles são muito bons médicos também, né? Porque eles já passaram pelos processos. Eles também se adequam, né? Eles conseguem ajustar ao consciente muito próximo, né? O cérebro não é próximo, eles são muito avançados, mas o cérebro, a estruturação cerebral se assemelha então eles conseguem conversar com as equipes médicas daqui com muita facilidade. Aí você tem um pleiadiano que ele é mais ignorante, né? Ele já é mais intenso. Ele é mais intenso em tudo, né? Tanto é que a estrutura da Kundalini deles é 3 vezes a nossa. Não, 3 não, muito mais. Eles são extremamente energéticos, extremamente estruturados, né? Se movimentam de uma forma mais ordenada, né? Ashtar-Sheram, Pleiadiano, Pleiades. E aí você começa a ter aí a estruturação, né, desses mestres que estão dentro de uma ordem hierárquica militar, né? Então você tem um almirante, você tem um comandante, você tem uma hierarquia aí de mestres dos mestres, né? Você começa a ter o desdobramento ali desses seres que estão aqui para nos ajudar. Muito bom, tá muito interessante o papo de hoje. Eu queria falar então do Ho'oponopono, da riqueza mais gratidão, tá? Esse é um curso que a gente gosta muito, a gente pratica o Ho'oponopono na nossa vida todos os dias. Tem um viés e um caminho aí para você liberar e se libertar dos bloqueios que te impedem de verdadeiramente ser rico e próspero na sua vida. O Ho'oponopono é a solução para isso. Esse é um dos cursos mais completos já feitos na história, tá bom? A gente recomenda, a gente faz e é 100% de aprovação, tá? Então, Ho'oponopono da riqueza, mais gratidão, uma oferta especial aqui do Paranormal Experience. Muito legal. Vamos voltar aqui, a falar do Comando de Santa Esmeralda. Como então que as pessoas que estão em casa, agora, como que as pessoas podem fazer para se conectar a isso, para acessar um processo de regeneração, de transmutação, de evolução, que está passando por um momento físico difícil, né, de dificuldade? Como que as pessoas podem se conectar a este comando para obter auxílio? Muito bom. Existem algumas formas básicas, né? A primeira é o entendimento. Então, essa pessoa que está passando por um conflito, por um processo mental, por um processo físico, ela precisa estabelecer o entendimento o que ela é, né? Então ela vai ter que estudar, vai ter que... essa é uma parte mais evoluída, vamos dizer assim, estude, entenda o que são chakras, entenda o que são os corpos energéticos, entenda o que é o seu corpo físico, respire
caminhe, pratique atividades que vão fazer com que você tenha uma troca de suor. É muito importante essa troca de suor. Mude a sua alimentação. A sua alimentação ela precisa ser trocada, né? Então, não adianta vir com um pedido específico cirúrgico e você não fizer alguns pequenos ajustes no seu dia a dia. Organize os seus fluxos de horários de sono, né? Comece a entender que muito celular, muito computador, muita televisão te prende energeticamente a questões outras, né? Que não é o assunto de hoje, mas vocês com certeza aqui no canal já ouviram falar muito disto. Então você vai ter essa percepção, primeiro fato. O segundo, solicitando conexão direta. Então você, através da sua conexão, você vai solicitar conexão e vai permitir, e vai pedir para que o Comando Santa Esmeralda, para que a equipe médica atue no seu campo. Este é o autoajuste. A outra forma, você precisa se desenvolver mediunicamente. Você precisa se desenvolver energeticamente. Você tem que estabelecer acessos e conexões com quem já possui o conhecimento dessas estruturas, para você poder receber o acesso dessa conexão e poder aplicar em você e aplicar no outro. Não tem jeito de ser diferente. Outra forma, né? Eu falei os auto, né? Agora por meio de solicitações. Existem centros que trabalham, né, com essas conexões. Eu vou dizer no nosso processo. Nós temos um grupo que é a Fraternidade Mediúnica Santa Esmeralda, que é um grupo aberto, fraterno, onde é um centro, né? Não é um centro, porque a gente não identifica dogmaticamente os acessos. Fraterno, os atendimentos são gratuitos e a gente tem um corpo mediúnico, que também é a preparação mediúnica para as pessoas poderem atuar dentro deste campo. Aí, aqui neste corpo mediúnico, você vai entrar dentro da fraternidade. No dia do encontro da fraternidade, você vai ser atendido. Então, por esse intermédio, você vai conseguir fazer um atendimento. O médium vai conseguir se desenvolver, falando do corpo mediúnico. E nós temos também um acesso direto que não é a apometria que é utilizado, é um outro procedimento tecnológico, onde nós temos também esse grupo, né? Onde as pessoas elas colocam lá somente nome e data de nascimento, e a gente faz o trabalho de envio de equipes. E a pessoa passa pelo processo de cirurgias. A gente tem aí uma média boa aí de cirurgias diárias já. A pessoa pode pedir por ali que ela vai receber a equipe médica que vai ali dentro do processo para ela. Bom, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre as frotas reptilianas. Qual o papel delas, como elas interferem na nossa vida, qual o papel destes seres? Eu queria que você falasse também da quarentena. Quarentena é uma boa pergunta. A quarentena que nós tivemos, né? Uhum. Quarentena agora. Não, eu achei que você queria falar da quarentena planetária. Ah, tá. O momento atual que a gente está agora no fechamento planetário. Tá bom. Quando a gente fala dos reptilianos, desses seres, né? Não são só os reptilianos, né? A gente chama reptiliano, mas são várias raças, né? Eles são níveis de 19, 20 níveis dimensionais, são muito evoluídos. Eles precisam se alimentar, né? Para eles é importante o ectoplasma humano, para eles é importante ter o homem preso ao ciclo reencarnatório, da linha tempo passado, presente e futuro, né? Eles não respondem muito a essa hierarquia temporal. Eles utilizam-se do conhecimento deles, eles estão nem aí, né? Eles quebram o arbítrio, eles manipulam e eles vinculam seres e grupos específicos dentro do planeta Terra, tanto no plano material quanto no plano multidimensional. Então eles possuem um exército extremamente capaz aqui dentro, com fundamentos de magias, com fundamentos de estruturas de escolas iniciáticas. Eles conduzem a nossa humanidade para um objetivo único, que é poder se alimentar, poder manipular e poder ter o ser preso no ciclo encarnatório, pegando o ectoplasma deles. Resumidamente, é isso, porque a gente pode detalhar muito mais, né? Mas, resumidamente, é isso. Eles estão querendo controlar o acesso econômico, artístico, mas não é só isso, né? Quando você fala de um artista que está no nível reptiliano,
Ele já tá lá, quando ele tá fazendo um show, já é um monstro que tá atrás dele lá, captando a frequência energética, as naves já estão posicionadas em cima do show e já estão puxando o campo vibratório de todo mundo que tá ali. Pronto. Que artista seria esse? Alguns, né? Tem alguns mesmo. Então, como é que é? Então, o artista tá lá no palco, emanando aquela música terrível. É interessante. A gente tem um trabalho de desenvolvimento mediúnico que é direcionado justamente para quem é músico, para quem é artista técnico. O nosso é sustentado pelos arcanjos supremos, né? Estamos falando de Metatron, né? Estamos falando de Miguel, né? Rafael, Uriel, Jofiel, Jadiquiel. O anjo da guarda pessoal. Então, o anjo da guarda pessoal, que todos nós seres monágicos possuímos um anjo da guarda. Todos, né? E porque está na constituição monádica, né? É um ser que não é um contrato, é uma parceria de Deus, né? Enfim. Então, todos nós temos. Quando a gente faz esse trabalho de conexão, vou dar um exemplo de uma aluna nossa muito legal, ela é violinista e ela toca num conservatório. Então, qual que é o fundamento ali? Eu, Cláudio, tô aqui, né? Tô aqui treinando, tocando, criei a minha cognição, e sou um músico, sou um ator, sou um jogador de futebol, sou um atleta, e eu estou ali. Quando você estabelece a conexão, é igual incorporar para atender alguém, né? O médium não é só o de incorporação de atendimento, né? O médium é aquele que está fazendo uma reunião com 30 pessoas e tá aqui, o mentor dele está ancorando e ele está limpando este ambiente, ele está tirando os conflitos das pessoas. A pessoa que está ali recebendo essa reunião, ela vai fechar o contrato com ele. Não é porque tem que fechar, não é porque está sendo manipulado, é porque se for mesmo um magnetismo para fechar, vai fechar. Né? Então, a música é a mesma coisa, né? Por isso que eu tô o passo a passo do que acontece. Então, essa pessoa está aqui. Então, o que acontece neste campo? Ela conectou, o mentor que já participou com ela no processo criativo dela já se apresenta, imanta, a gente tem a imantação, né? Diferente da incorporação. A imantação é uma ressonância bem próxima, né? Você não perde o domínio corporal, né? Você só sente a faixa vibratória e a pessoa está lá. Imantou, preparou o campo, já não é ela, a mesma nota que ela deu, e com conexão do mestre deu, é totalmente diferente. É que nem quando você está incorporado e não está incorporado. Você está incorporado, você está sentindo o seu cardíaco expandido, a outra pessoa também está sentindo. Então essa pessoa ela já está tocando, o tocar dela já limpa a pessoa. Quando você fala de um acesso negativo, né, os mestres invertidos que nós chamamos, este cara que está cantando, ele já está montando um ritual, aí você tem a base de sustentação deste ser individual, que está ali passando pelos aprendizados magísticos. Então ele vai passar pelo aprendizado magístico e ele vai usar a ritualística dele. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Às vezes sabe, né? Então você tem ali tem as variações. Ele vai fazer um ritual, ele vai absorver a energia de todo mundo que está ali e ele vai manipular as pessoas vão sair e vão estar cheios de espíritos, vão estar cheio de energias negativas, vamos dar um exemplo daqueles insubos e sucubos. Vão sair com insubos e sucubos, vão para casa, vão se relacionar sexualmente por 20 dias e vão ser absorvidos energeticamente, mas é o trabalho que este ser que está ali por trás deste artista que está fazendo. Tem muitos artistas, tem muitas bandas, tem muitos grupos, tem muito. É que ultimamente tem ficado mais escancarado isso, porque eles têm feito rituais abertos, em que todo mundo que assiste fala, mas tá tendo um ritual satânico nesse momento, um ritual negativo, sombrio de trevas. Exatamente. Então são os reptilianos. É um ritual reptiliano. A gente não vai nem usar mais ritual satânico, é ritual reptiliano. Pode ser o reptiliano, como não. Né? E é interessante, quando a gente está fazendo trabalhos de limpeza, de organização, se a gente encontra um ser obsessor, são muitos níveis de obsessor, né? Não estou falando de um. Que ele tá no campo dos reptilianos, é muito mais difícil para tirar. Não existe acordo e não tem. Encontrou, não tem como a gente acordar. É guerra. Entrou a guerra, deslocou, fez, chamou. O atendimento demora 1 hora, 40 minutos, porque você tem que fazer um processo todo de invadir o campo, descobrir o mapeamento monádico, porque se entra um ser desse daí, ele já sequestrou a pessoa já tá na nave dos caras. Então já tá lá. E já tá aqui também desdobrado. Então essa pessoa ela já tá desconfigurada. Ela nem sabe que ela tá desconfigurada, ela tá fora de si. E quando você encontra um ser já que é orbe terra,
que não responde aos reptilianos, ali a gente consegue resolver. Muitas ritualísticas que trabalham com essas movimentações de quebra arbitrária, né, utilizam-se desses seres mais leves. Né? Então é um quebra-cabeça ali, né? Que você vai ter que. Como é que as pessoas conseguem identificar isso e se proteger? Ah, eu sei que as pessoas. Todo mundo está escrevendo como é que se protege disso, sim. Dessas músicas, dessas influências, essas coisas ocultas. Eu falo sempre do ancoramento, né? Primeiro a capacidade, se capacitar mediunicamente. Ponto 1. Entender o que é uma incorporação consciente, entender o que é uma incorporação, o que é uma conexão e perceber. Porque o que está acontecendo hoje, olha, dentro dessa faixa nova que nós estamos, tudo mudou. As regras mudaram, as conexões mudaram. Pô, se o seu celular mudou, você acha que a multidimensionalidade não mudou? Mudou. Então, quando você começa a ser invadido, que é o que está acontecendo hoje, todo mundo está sendo invadido. Porque a capacidade de sentir está deturpada. Então, às vezes, uma pessoa está cometendo um crime, não é ela cometendo o crime, né? É muito complexo esse assunto, porque a gente vai de frente com a lei dos homens, né? Então, o cara já não é ele, já está sendo possuído, ele já está tomando uma atitude que não é ele. Então, primeira coisa que a gente fala, ancoramento, né? Ancorar, meditar, solicitar conexão para o seu anjo da guarda, solicitar conexão para o seu mentor pessoal. Ah, eu não sei quem é, eu quero saber. Vamos estudar. A gente não tem como você saber quem é. Mas você vai ancorar, você ancorou, você sentiu o cardíaco expandir. Você já trouxe os mestres e você já estrutura seu campo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, água, comida. Abençoe a comida. Agradeça a comida e peça para que este alimento, que está cheio de partículas, né, seja limpo, organizado. Vai em locais específicos. Eu vou num evento, eu vou num bar, eu vou no hospital. Vai chegar neste local, vai pedir proteção para você, vai ancorar os seus mestres, vai chegar no local, vai pedir licença para aqueles que estão ali e vai pedir para o seu campo ser protegido, para que você não seja absorvido. Mas médiuns que já possuem uma conexão muito alta de acesso já estão sendo invadidos, saem na rua e muitos espíritos pedem ajuda para ele. Já conecta. E esse médium, ele precisa... Todos somos médiums, né? Essa pessoa, melhor dizendo, ela precisa entender, né? Às vezes está muito pesado, angústia muito forte, perde celular, perde cabo de celular, aí quebra o celular, e aí bate o carro, e aí cutuca aqui. Energia... Mas tá um monte de coisa errada, né? É magnético. Você tem que se limpar, se organizar. Você falou das naves. Sim. Seria possível, então, a gente ter acesso voluntário a essas naves, as naves positivas? Muito bom. Através de desdobramento, através de uma conexão? Muito bom. Esse é o objetivo. Este é o objetivo. A capacidade mediúnica, ela hoje nos coloca visão, o básico do básico, incorporação, canalização, psicografia, visão. Esse é básico. Esse todo mundo tem. Eu não tenho. Bora estudar que a gente chega lá. Não demora muito, não. E acessa. Desdobramento consciente. A gente não está falando de uma projeção, né? A gente está falando de um deslocamento. Então, uma coisa é você ir dormir e solicitar para ir para uma nave e ir para a nave. A outra coisa é você entrar em ancoramento, entrar em conexão com procedimentos específicos e ir para a nave consciente. Então, eu estou acordado, eu me desloco, vou para a nave e vivo aquela situação e recebo aquela orientação e passo por aquele tratamento. E isso daí a gente faz constantemente. Hoje a galera toda vai. Mas quais seriam os métodos, as formas e os caminhos para isso? Então, quando você fala de nave, é sempre em desdobramento mesmo, é um acesso multidimensional. Multidimensional. Tá. Essa material é uma experiência específica, né? Porque eles diminuem a carga, né? Para poder chegar. A gente está falando da nave real, a nave que está aqui, as naves que estão aqui, né? São muitas. Assim como você também pode ir para a Lua, você pode ir para Marte, você pode ir para Júpiter, você pode visitar uma cidade intraterrena, você pode ir para a Lemúria, você pode ir para a Atlântida, você pode ir para o coração de Gaia. É o mesmo fundamento, né? Nós utilizamos técnicas específicas para se deslocar dentro do orbe Terra. Primeiro a gente tem que preparar essa pessoa. Então ela passa por um processo de preparação, né? Primeiro um ajuste, um atendimento, ajuste e organização. Tem os cursos também, né? Eu estou indo agora para a linha mais particular, personalizada.
Primeiro a gente vai trabalhar a capacidade dela energeticamente expandir a consciência e acessar as faixas dos canais dos chakras superiores. Preparando através de merkabas, de técnicas da glândula pineal, de clarevidência, canalização, imantação e visão. Então, conexão com os mentores pessoais dela, né? Ela vai conectar ali com o anjo da guarda, vai conectar com os dragões primordiais, vai conectar com uma linha base ali de mestres e mentores, ela vai ver, vai conectar e vai se autolimpar e organizar. E aí ela estrutura o campo dela. A partir do momento que a gente começa a avançar nessas tecnologias, nessas técnicas, a gente vai para a preparação para ela se deslocar do planeta Terra. Que aí é onde ela vai. Isso eu estou falando quando a pessoa quer se desenvolver e se autocapacitar. E depois a gente vai para o Orbe Terra, sai do Orbe Terra e vai para o Orbe Galáctico, e a pessoa vai e se desloca conscientemente para as naves e para os planetas e para as estruturas. Então, desenvolvimento pessoal. Para ir em atendimento, é só marcar atendimento, a gente faz os acessos e faz o desdobramento, o deslocamento e vai. A pessoa vai e acessa, porque a gente precisa utilizar este campo. O Santo Esmeralda utiliza assim, ó, né? Estamos falando do Santo Esmeralda também. Corpo físico, e a gente desdobra nos atendimentos. Desdobra o corpo físico, corpo energético. Aqui é onde a gente estrutura a equipe terra. Desdobra daqui e aí vai para as câmeras da Santa Esmeralda. Então todo o procedimento ele vai tirar a pessoa daqui da Terra e vai levar para a Santa Esmeralda. Equipe médica trabalhando lá, equipe médica trabalhando aqui e nós aqui médiums, né, terapeutas atuantes. Então ela vai para a nave. Alguns conseguem ver isso mais claramente, alguns demoram um pouquinho mais. A gente sabe mais ou menos onde as naves, as principais naves da frota estão aqui na Terra? Sim. Em portais de poder, locais de energia telúrica. Sim. Foi muito interessante quando o comando Ashtar, né, trouxe algumas informações militares pra gente, né, são informações que a gente pode falar. Uma praia. Vamos falar de Santos aqui em São Paulo. A linha toda da praia a gente tá cheio de nave. Uhum. Monte de nave, monte de estrutura, né? Os portais estão sendo olhados, né? Os filtros da água estão sendo trocados. Tem muita. Quando a gente começa a falar nos grandes vulcões, que sofrem constantes ataques, né? Muitos são ataques proporcionados, né? Para poder fazer uma destruição magnética. A gente fala muito, né? Um termo que nós utilizamos, além de somos membros do Comando Ashtar, né? Além de membro do Comando Ashtar, nós somos soldados de Gaia. O nosso objetivo aqui hoje é salvar e resgatar Gaia. Uhum. Gaia fez um pulso, solicitou o resgate num dos últimos ciclos, no último ciclo, porque toda vez que ela passa por esse ciclo de regeneração é muito destrutivo. Então, nós hoje estamos aqui em favor de Gaia para ajudar Gaia a organizar. E o que isso implica? Encaminhamento espiritual. Então, um ser que desencarna, que não tem a consciência que está desencarnado, a vibração dele está tensa, está prejudicando Gaia. Né? Esse espírito tem que evoluir. Né? O cara que está aqui encarnado também precisa evoluir. Ele tem que ter a capacidade, a vibração dele tem que aumentar, porque vai aumentar agora. A gente está sendo jogado para o aumento. Só que, para não ter uma destruição em massa, a gente precisa resgatar e tirar o maior número possível de almas do planeta Terra. Legal. Você comentou de intraterrenos. Sim. Queria que você falasse um pouco intraterrenos, a relação com o Ashtar Sheran. Ótimo. Que tipo de seres são esses? Intraterrenos são... Quando você tem uma estruturação societária, que nem a Atlântida, né? Mu, né? Atlântida, Lemúria, Mu, né? 15 mil, 25 mil, 35 mil. Vamos falar mais ou menos isso daí. Quando você tem ali, então, a Lemúria... Não, vamos para Lemúria, né? Vamos para Lemúria. Quando você vai para Lemúria, você tem seres que são extremamente evoluídos espiritualmente, que constituíram e construíram uma cidade multidimensional dentro de Gaia. Então, a Lemúria... Dentro da Terra. Dentro da Terra. Tá. Dentro, para baixo. Sim. Né? Mas eles estão... os acessos dimensionais dos portais acessam as faixas luz. Uhum. Eles têm subcidades na luz também. Mas a estruturação é para proteger ali os cristais que potencializam o equilíbrio do planeta Terra. Então é uma estruturação, uma cidade
como muitos filmes, né? Eu não me vem nenhum na cabeça agora, mas é uma estruturação de uma cidade que são seres que passaram pelo processo vida-terra que habitam este local. São seres que habitavam, são sacerdotes, são líderes, são seres... Não é uma divisão populacional que eu estou falando um nível cognitivo. Né? Quando a gente fala do Egito, a gente fala de um nível cognitivo avançado. O sacerdote de lá era o faraó. O faraó ele tinha o princípio de execução e de prática, Akhenaton. Trabalhamos muito com ele, inclusive. Akhenaton traz uma conexão sacerdotal desde criança. Ele não era para ser o faraó. Né? Ele acabou virando faraó porque o irmão dele veio a óbito. Mas você vê ali que ele nasceu já no meio sacerdotal de conexão, cara. O cara já com 3 anos já estava falando com todo mundo, já sabia tudo. São informações sigilosas. Então, este nível de ser da Lemúria habita a Lemúria lá embaixo, mas são seres extremamente amorosos, né? Que vivem aí neste campo. Mas já passaram na experiência humana? Não humana. O corpo deles é outro. O nosso é adâmico. O corpo deles é uma outra constituição celular. Eles não são humanos. Sim, você falou que eles passaram pela experiência terra, de serem um sacerdote, cognitiva. Terra. Então, linha tempo-terra. Não é o nosso corpo. Eles não têm a nossa aparência. Eles possuem eles estão mais puxados por um pleiadiano misturado com a gente. Mas são corpos sutis. São corpos... numa outra vibração. Isso. Numa outra dimensão. Isso. Mas estão aqui, a cidade deles está aqui. É que nem quando a gente começa a falar, então, dos elementais, né? Então a gente vai pro... É muito, muito interessante esses filmes, né? Que trazem informações. No Senhor dos Anéis, ele traz ali uma cidade paralela, que é a cidade ali dos elfos. O elfo, a sustentação dos elfos, da cidade dos elfos é em Gaia. Por isso que eles estão agora interferindo e estão vindo junto fortes do processo. E os elementais respondem a eles, estão na mesma linha de execução deles. Aruanda, a gente. Elementais, aos elfos. E aí é a mesma faixa de dimensão, que é uma cidade bloqueada, fechada ali deles, né? É a mesma cidade, que nem os lemurianos, igual os atlantes que estão embaixo d'água. A situação atlântida está na água. A Frota Santa Esmeralda, ela é visível de vez em quando aqui na Terra? A gente vê as luzes, os OVNIs, alguma formação grande? Sim. Você vê, não só vê, né? Eles fazem visitas. É que às vezes num lapso temporal de desdobramento você consegue ver a nave, né? Mas eles estão aqui constantemente. A Santa Esmeralda, o Comando Ashta está em toda a volta. Né? As naves fecharam o cerco no planeta, a gente está no planeta em quarentena. Né? O que significa, não é quarentena, parece 40 dias. O que é esse momento? As leis universais não se aplicam. Então você tem uma ordem sendo feita no planeta Terra de conexão espiritual e de conexão multidimensional e de evolução da raça. Então um trabalho de magia, um trabalho, um contrato ancestral, uma linha familiar ancestral. A gente divide, né, DNA Terra, DNA, a gente divide em 3 blocos, né, DNA Terra, DNA monádico e DNA familiar. O cara nasceu, é familiar. Então, meu pai e bisavô. DNA Terra, a gente está falando já de um acesso vidas passadas. DNA monádico é as vidas antes. O que significa isto aqui na prática, né? É estabelecer, então, a consciência do acesso visual e sensível. Quando você começa a olhar o Santa Esmeralda, você começa a olhar ele neste viés todo, né, de identidade. Muito legal. Agora, só para a gente concluir, então, nossa conversa está muito interessante aqui, você teria alguma mensagem recente, tanto do Comando Santa Esmeralda ou quanto de Ashtar, para a gente transmitir para as pessoas hoje? Podemos fazer aqui. Eu acho que seria legal mostrar, né, se tivermos tempo, né, eu vou mostrar para quem tá praticando, querendo entender um pouco mais aí os acessos, as conexões, né, os terapeutas, os médicos, enfim. Eu vou mostrar acessos específicos, né, para a pessoa poder ver. Primeiro a gente vai fazer um fundamento de... Eu vou fazendo e a gente vai falando, ok? Primeiro a gente vai fazer um acesso de conexão específica de informação. Saudações. Olá, querido. Uma honra estar aqui. Eu me chamo André.
Muito obrigado pela oportunidade de poder nos receber. Estamos aqui para poder falar para vocês que o ser humano, ele é mais. Vocês estão passando por um momento de transformação energética e vibracional. Os vórtices do planeta Terra estão mudando. Não porque eles tinham que mudar, mas porque já estava determinada esta mudança. A partir do momento que você se locomove, você muda. E o planeta está mudando. Vocês estão mudando. Vocês precisam entender que a capacidade do ser humano é a da plenitude. Vocês estão agora adentrando uma nova zona. Não quer dizer que vai ficar mais fácil. Quer dizer que vai ficar complicado. Se você quiser que fique complicado. Então, estruturas físicas das sociedades de vocês irão mudar. Vocês vão passar agora por uma grande reformulação. Antecipe isto, porque esta mudança ela acontece tanto no plano dimensional quanto no plano físico. Então antecipe, aprenda a evoluir a sua capacidade para que você possa ter uma plenitude ainda maior. Namastê. Obrigado, querido. Então isso foi uma incorporação, uma semi-incorporação. Esse é um dos mestres que trabalha com a gente, o nível dele é vibratório ascensionário. Quem é esse? O mestre André. Uhum. Ele é o mestre André, ele atua, ele dá aula, ele atende, faz os atendimentos também. Ele é um mestre que atua no campo ascensionado ali, junto na linha, ele está na faixa branca, junto, próximo de Serapis Bey. Serapis Bey e Mestre Jesus estão no mesmo campo que ele. E atua assim nos atendimentos, nos processos, né? Incorporação normal, né? Ele conversa, que aqui ele vê, a gente está restringindo um pouquinho, mas Claro. É normal. Aí quando a gente vai para um nível de canalização, né? Que aí eu vou pegar um recado das frotas, já muda todo o campo vibratório aqui do consciente nosso, né? Eu vou agora pedir uma conexão direta com o comando, né? Ver qual comando que vai se apresentar, ó, comando Ashtar. Ok? Então agora, ó, estabelecendo conexão, e aí você vai já... Isso é prática, né, senhores? É técnica, prática, procedimento, né? Deem uma olhadinha depois, se quiserem, nas nossas plataformas, né? Os meninos vão colocar aí. Vocês vão ver alguns relatos lá dos nossos alunos, dos nossos clientes que passam para o atendimento. Comando Ashtar. Estamos todos conectados a vocês, desde os primórdios. Os senhores do caos querem atrapalhar o campo, e este campo ele precisa ser unificado. Não lutem contra o caos que vivem. Absorvam. Captem as frequências desses conflitos todos e eliminem. Eliminar faz parte de mudar. Quando nós estamos aqui nos conectando a vocês, que vocês permitem este tipo de conexão, nós estamos aqui para evoluir junto. Nós temos que ser humildes para dizer que somos grandes, mas que vocês também são. A raça humana, ela passa por um grande processo, e este processo ele é de aprendizado. Vocês ainda estão aprendendo. Vocês estão no processo evolutivo de entender o que é espiritualidade. Chamam de espiritualidade e já entram em conflito com a espiritualidade. Entender que as escolas iniciáticas, elas dão a sustentação sim da conexão. Aproveitem as bases de sustentação que vocês possuem das escolas iniciáticas para movimentar, mas não se prendam a uma única linguagem. Utilizem-se das linguagens universais de conexão do sentir. Você, quando bebe uma água, hoje não sente o gosto. Sinta o gosto desta água que tu bebes. Estabelecer este nível de acesso é fazer com que os acessos de conexão fiquem cada vez mais claros e que os objetivos das suas vidas sejam trilhados dimensionalmente. Aproveitem, usufruam
deste momento planetário, pois ele está mudando. Avancem. Somos do Comando Ashtar. Estamos aqui para transferir uma simples informação. A partir do momento que vocês se conectam com seres alienígenas, vocês precisam entender que eles não são humanos e que eles possuem diversas faixas vibratórias. Estas faixas vibratórias, elas vão de encontro ao ser que está canalizando. Tomem cuidado com as informações que querem transferir para vocês. Vocês precisam aprender a sentir. Aprendam a sentir a energia da técnica que você está aprendendo. Do canal ou da apresentação do canal que você está assistindo. Perceba aonde tu pisas. Porque esta energia está camuflada. Nós temos muitos seres atacando vocês. Vocês estão sendo enganados. Prestem atenção à linha de atuação de cada mestre que está trabalhando no seu campo vibratório. Isso faz com que você consiga amplificar a sua capacidade. Não permita que seres invasores invadam o seu campo. Ancore seus guardiões, seu anjo da guarda e se prepare para o avanço vibratório. Namastê. Obrigado, querido. Muito obrigado. Saudações. Tudo bem, querido? Posso fazer uma oração? Claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que neste momento a paz do Senhor esteja convosco. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Entender a lógica das coisas é entender que tudo se une. Que Jesus esteja na vida de você. E que neste momento, através dessa oração, seja limpo e seja encaminhado os espíritos que estão aqui atrapalhando a nossa jornada. Que seja feito um processo de limpeza e execução de limpeza agora, neste momento. Peço para o Mestre Jesus que esteja conosco. Eu oro e peço para que o Mestre Jesus esteja conosco, para que Jesus esteja conosco, para que Jesus limpe o nosso campo vibratório, para que os nossos mestres e mentores e guias estejam nos auxiliando e nos protegendo, para que a minha evolução seja completa, para que os mestres ascensionados estejam caminhando junto comigo, que através da chama violeta se transmute todos os meus conflitos, que tudo aquilo que está dentro de mim que seja limpo, aquele medo, aquela angústia, aquela insegurança, e que a minha vitalidade volte, e que eu consiga alcançar os meus objetivos, que os meus planos sejam trilhados com clareza, que essa confusão mental ela saia. Eu limpo neste momento toda a confusão mental que está dentro do meu corpo. Eu limpo e organizo o meu corpo energético. Eu peço para que a cura que eu tanto almejo venha. Eu me limpo, eu me organizo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que a limpeza energética multidimensional seja atingida para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja os dragões o meu guia. Retira-te. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A força do Senhor esteja convosco. Que os mentores estejam convosco. Amém. Amém. Yambere shandri andriam but shandigana boto shamdere andi shadikash. Shambere shambush ela shandialia.
Amém. 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 Muito obrigado, querido. Que a luz do Senhor esteja convosco. Muito bom. Muito bom. Quem passou por aqui? Quem foram? Agora, quem que tá aqui agora? É o Cláudio Asta? Bom, tô só regularizando aqui o campo. Boa, muito bom. Gostei muito. Você vê aqui, muda bem, né? A gente trabalhou 3 princípios aqui mediúnicos, né? A gente foi num princípio mais energeticamente de conexão, o mestre André, né, que chegou, que ele já tá na faixa ascensionada, não tem muito tipo, parece muito comigo, né? E aí a gente já foi num segundo que já foi não foi uma incorporação completa intergaláctica. Primeiro que a gente não quis intrometer o campo, né? Porque aqui tem um campo tem um campo aqui, enfim, né? Não vamos entrar nesse detalhe. E não quisemos intrometer este campo, mas aí a gente teve o acesso direto canalizador, então aí veio o comando Astra, que conectou direto, estabelecendo ali algumas informações, quiseram ser bem objetivos, né? Comando Astra não se apresenta o mestre que veio. Eles não quiseram se apresentar, né? Na verdade veio, eu sei quem é, mas não pode falar. E o último, dá pra ter uma ideia qual era a linha de atuação dele, né? Então a gente teve uma linha de esquerda, de sustentação católica, é um padre. E ele é um exorcista. E ele é da linhagem de São Bento. E foi muito forte, né? Minha cabeça até deu uma pulada aqui. E essa já foi uma incorporação mais de atendimento, né? Quando a gente faz os processos de ensinamento também dos médios, eles vão para essa linha de atuação. Então a gente teve 3 níveis, né? Quando a gente pega uma canalização, é muito interessante, né? Temos mais um tempinho aí? Então, quando a gente vai num outro nível, isso é para você entender, né? Eu vou, tem um mestre, tem alguns mestres pedindo, né? Passagem, mas não dá pra, a gente não tem tempo para todos, né? Quando a gente vai para um preto velho é mestre, todo. Então, telepaticamente, a gente abre conexão e estabelece conexão telepática com o mentor, né? E é muito clara a conexão, você não pode ter dúvida quem é. No começo você tem, mas você não pode ter dúvida, você tem que ver e tem que saber quem é. Né? Pode deixar mais pertinho aqui. E, então, que nem... Quando você vai para uma linha de incorporação mais completa, né, de um arquétipo, né, de um Aruanda, podemos dizer assim, ele se utiliza, né? Ele vai mudar, que nem que o mestre vai vir, porque a imagem tem um mestre aí que tá... Sim. Né, ele tá ali... Sim, curvado. Ele vem, ó. Tem... sim. Eita, filho. Eita, fio. Muito bom pra tu, fio. Muita luz pra tu. Como estão todos vocês aí? Caminhador. Caminhador deixa eu colocar esse negócio, cara. Caminhador do processo evolutivo, né? Da mediunidade, né, amigo? Tu tem que entender que você é muito mais, né? E que não pode ficar preso só naquela raizinha ali, né? Nós agora respondemos a comandos, né? Comando Asta, comando intergaláctico. Todo mundo pode fazer os acessos. É só você praticar, né? A gente veio aqui para poder dar nossa graça, né? Falar um pouquinho do que é conectar o médium com quem tem que conectar, né? Com as entidades que estão aqui para proteger, né? Cada um tem um papel, né? Uma função. Vocês sabem já disso, né? Vocês são muito sabedores das coisas. Então, entender que a capacidade do corpo físico e energético está ancorado, né, para poder passar um recado, para fazer um trabalhador de limpeza, para poder fazer um desdobramento, né? Então eu vim aqui só dar um oi, tá? Muita luz para vocês, muita caminhada na jornada. Muita luz, muito caminho, viu, filho? Obrigado aí pela porta que vocês abrem. Essas portas é importante para os moços que trabalhador, né? Porque é difícil, os caras são especialistas nisso, né? Os moços são especialistas em tratar os outros, né? Cuidar da vida dos outros e ajudar, né? E vocês comunicam. Muita luz pra vocês, filho. Eu sou o pai pretinho, viu? Uma luz, muita energia positiva. Então você vai pra uma linha Aruanda com especificação, né? E aí uma canalização de um outro mestre. E aí é interessante nessa canalização, até vocês que estão aqui, né? Você sentir
sentir, e aí vocês vão identificar quem que é, né? A gente vai abrir a conexão. Ok. E solicitar tudo telepática, né? Já estou conversando, né? Eu, quando incorporo, eu já me desloco, já identifico, né? A gente tem que entender onde a gente está, a gente já sabe onde está canalizando, incorporando, enfim, qualquer das técnicas. E a gente já se colocou, a gente já sabe o que está acontecendo e a gente conversa com o mestre o tempo todo. Eu tô atendendo, eu tô às vezes aqui conversando e entendendo, né? Consciente, semiconsciente. Incorporação inconsciente não mostra evolução, né? Vamos ser conscientes, não precisa ser semiconsciente. Podemos, em incorporações específicas, perder a consciência, né? Não tem problema, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente sempre ser semiconsciente, consciente. Eu vou agora abrir a conexão e vai vir uma mensagem. E aí já estamos representando já... Aí já é uma conexão Gaia, solicitando conexão Gaia, né? Solicitando de conexão Gaia. Sente energia? Você sentiu a energia? Uhum. Quem que você acha que era? Acho que era um ser marinho. Muitos, normalmente, quando sai esse tipo de... A gente tem algumas aulas, né? Algumas técnicas, alguns cursos que a gente utiliza. Não utiliza, né? Eles vêm, né? E a pessoa é levada, né? Eu vi, né? Eu fui levado para lá. Uhum. Vi o ser, né? Grande, né? Bem grande, né? Acho que é conchas, né? Uhum. E ele deu um recado, deu para sentir, né? A tristeza do começo, né? Triste, sofrido, angustiando, mostrando... Ele estava chorando, ele estava sofrendo, né? Tem alguns alunos que conseguem até decodificar, né? Isso que tá na hora que ele está falando, né? Que nem a gente decodifica, mas a linguagem é que nem quando a gente fala uma língua divina, né? Que nem o mestre falou um pouco aqui, né? Teve línguas, né? Ele falou um pouco de línguas, né? Quando a gente fala em línguas, não existe uma pronúncia de entendimento, né? Foi interessante que agora a gente fez uma jornada Portugal, Itália, né? França, para poder estabelecer alguns acessos de conexão, limpeza, enfim. E eu não falo, né? Eu falo em português, estou praticando agora o espanhol, entendendo o inglês, mas quando eu fiz um atendimento num senegalês, por acaso, no meio da rua, em Firenze, e ele falava francês, menos português, né? Mas bastante gente fala português. E na hora que ele falou de línguas, o mestre que veio para fazer a limpeza e o atendimento dele, ele entendeu tudo. Porque é muita conexão, né? Então é que nem a baleia, ela fala muita coisa ali são códigos e códigos e códigos, né? Ela estava falando da tristeza do ser que está sofrendo, que ela está sofrendo junto com aqueles que estão sofrendo, perdendo a vida, perdendo a família, perdendo as conexões, e que ela está muito triste por este processo magnético, e ela também está muito triste ali pelos processos de destruição dos planetas, das águas, e que muita coisa que está acontecendo ali não está sendo compartilhado, está sendo oculto, e que já acontece ocultamente muita destruição,
E muitos ataques. E aí depois ela mudou, né? Ela começou a falar, mas ela também está muito feliz para aquele que está encontrando uma jornada, para aquele que está em caminho de um processo evolutivo, e agradeceu aos mestres espirituais. Então, isso que a gente viu foi uma canalização de uma baleia. De uma baleia. Foi isso. Foi. Canalizou uma baleia. Uma consciência. É uma baleia consciente do plano, ela é do plano, mestre, do plano vibratório. Ela habita a faixa dimensional. Ela não é física, mas ela anda em conexão com uma física. E ela é, vamos pensar assim, intraoceânica e intraterrena. Né? Mas na verdade foi um pouquinho mais do que uma simples canalização. Você viu que teve energia, né? Então é uma canalização com imantação. Então a energia, uma canalização, só canalização, você sente o cardíaco e pum, escreveu. Chegou aqui um livro inteiro, transcreveu. Chegou aqui a palavra, só foca na palavra. Então, tem vários níveis de canalização. Essa da baleia agora, a gente fez foi uma canalização com imantação. Foi uma transferência energética, né, para que a pessoa que está assistindo... E aí a gente tem também a atuação do comando Ashtar. Então, a gente tem a parte tecnológica entrando dentro do processo do acesso das visões dimensionais. Muito bom, achei muito interessante. Foi inédito aqui para nós. Legal. Gostei bastante, de verdade. Muito bom. Achei bem bacana. Bom, deixa então, como é que as pessoas te encontram, suas redes, como é que as pessoas falam com ICW Desenvolvimento. Você atende onde? Eu atendo na Moca. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas a gente atende muita gente de fora, né? Inclusive Portugal, a gente está fazendo um trabalho bem bacana lá já há alguns anos. E a gente está agora estruturando sede em Portugal. Vamos para Portugal alguns períodos do ano. Presencial é muito forte, né? Mas a gente faz muito atendimento online. O atendimento online, ele também tem a potência, né? São diversos tipos de atendimento. Então a gente tem em Costa Rica também, que a gente estamos agora programando para ir, provavelmente agora no final do ano. Que também estamos recebendo alguns convites para ir para lá, vai ser bem legal. Mas eu atendo na Moca presencialmente, online. A gente atende aí todo mundo. Se precisar atender em espanhol, a gente resolve. Se precisar atender em inglês também, a gente tem a galera aí que ajuda a gente nas traduções. ICW Desenvolvimento. Então, o ICW é a Confederação Intergaláctica dos Mundos, né? Intergalactic Confederation of the World, em inglês, né? Que somos membros do Comando Ashtar. Então, é ICW Desenvolvimento. O Instagram, ICW Desenvolvimento. O YouTube. É importante dizer, eu até agradeço muito, eu encontrei o Ale em Portugal, né? A gente foi para Portugal há 15 dias, tive um processo lá de atendimentos e cursos agora, e aí, coincidentemente, ele estava lá, não é coincidência, né? É uma oportunidade, mas no nosso trabalho ele sempre foi restrito, né? Nós não tínhamos permissão de compartilhar as informações, os cursos, a gente fazia tudo muito fechado, né? Sempre andou muito bem, sempre evoluímos. E a gente recebeu autorização há 3 meses de começar a vir, né? De eu começar a bater papo, podcast, conversar com as pessoas, divulgar nas mídias sociais os cursos, nas plataformas dos cursos, porque os cursos sempre foram ao vivo, canalizados, né? E os atendimentos também, né? Os atendimentos nossos são muito fortes. E agora a gente recebeu autorização, né? Então agora que a gente está começando a movimentar o nosso Instagram. Então é ICW Desenvolvimento. Agora que a gente começou a movimentar o YouTube, tem alguns vídeos lá de 3 anos, aulas abertas. Mas agora que a gente começou a movimentar, tanto é que o site agora a gente também está preparando ele, então estamos aí. Muito bom. Jornada. Muito obrigado pela sua presença aqui, gostei bastante. Obrigado a você, Foi bem interessante esse movimento que a gente fez aqui, essas diversas canalizações, incorporações, uma atrás da outra, bem interessante mesmo. Muito bom. Muito bom, então é isso. Fiquem com Deus aí em casa. E a gente volta, né? A gente sempre volta com temas interessantes, diferentes aqui, porque o Paranormal Experience é isso. É essa diversidade que tira a gente da Matrix. Muito obrigado de novo aqui ao Cláudio Ashtar por essa presença. E lembrem-se sempre que o amor nos conecta. Até a próxima.